Podem tomar assento. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, já estamos celebrando a 7ª noite da festividade de Santo Antônio, nosso padroeiro. E a liturgia da palavra, esses dias vem nos convidando a refletir a respeito da vida de Tobias. O livro de Tobias, o homem justo perante Deus e também perante os homens. Porém, por cumprir um preceito e também a vontade de Deus, aconteceu que o mesmo ficou cego através do excremento de pardais. Nós ouvimos ontem a injúria que a sua esposa direciona para ele. Cadê as tuas oblações? Cadê as tuas orações? Onde está a tua fé? É interessante que a mulher de Tobias faz essas injúrias para com ele. E hoje, Tobias dirige uma oração para o Senhor. Através da angústia que ele sente, através das injúrias que vem escutando, as humilhações, ele pede ao Senhor que tire a sua vida, que o leve desta terra, para que volte a ser pó. Então Tobias faz esta oração a partir do momento em que ele reconhece toda a sua falta. Também reconhece Deus como Deus misericordioso. É interessante que nessa leitura de hoje temos 2 personagens. Temos Tobias, que sofre injúrias, e também temos Sara, que sofre injúrias de sua serva. Todos 2 praticamente na mesma situação. E se voltam para Deus com toda a confiança. Se voltam para Deus. Reconhecem as suas faltas, seus pecados, e imploram por misericórdia, e Deus os atende. É interessante, queridos irmãos e irmãs, nós observarmos como esses 2 se voltam para Deus através da oração. Quando sofrem injúrias. O interessante é que Tobias, a injúria é tanto que ele fala, não é tanto por ser direcionada à sua pessoa, mas aquilo que a sua esposa falou a respeito da sua fé. Cadê tuas orações? Cadê tuas oblações? Cadê as ofertas que tu faz a teu Deus? Nos faz recordar também de Jó, quando a mulher de Jó diz para ele: onde está teu Deus, que tu é tão fiel? Por que ele não vem te socorrer? Isso a mulher de Tobias diz para ele. Ele já está cego há muitos anos. E ela profere essa injúria contra Deus, direcionada para Tobias. E é o fato dele ouvir sempre essas injúrias, que ele faz essa devida oração para Deus e pede que Deus o leve. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho nós ouvimos que Jesus diz que Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. E aqui, tanto nessa leitura, como no Evangelho, nós observamos uma coisa: a morte nunca foi e nunca será a solução dos problemas da humanidade. Nós ouvimos estes 2 casos na primeira leitura, Tobias e Sara. Todos pedem. E é interessante que Sara, mais ainda, ela pensa em se enforcar, porém volta atrás quando ela vai refletir: se eu me enforcar, vão direcionar injúrias para os meus pais, e estes também vão sofrer. Ou seja, o tirar a vida, o romper o projeto de Deus nunca foi solução. E mesmo tentando tirar a vida para aliviar, entre aspas, um problema, gera outro. Porque Sara observa que seus pais vão sofrer pela sua decisão, pela sua liberdade de tirar a vida. Queridos irmãos e irmãs, quando nós, pela liberdade, pelo livre-arbítrio que temos,
com um projeto de Deus. Padre, mas o senhor fala assim, Deus não pode interromper essa nossa ação? Pode, porém nós somos livres para decidir. Ele nos deu essa liberdade. E às vezes nós, através dessa liberdade, decidimos romper com todo o projeto de Deus. Não, eu quero tirar minha vida, vai ser melhor para mim, também para com os outros. Hoje a sociedade nos apresenta esta nova forma de resolver os problemas, tirando a vida, eliminando. Porém, isso não resolve. Isso gera outras complicações. Quem nunca passou tribulação, quem nunca passou dificuldades na vida? Quem nunca passou dificuldades na vida, levante a mão. Todos nós passamos, todos nós somos testados, é testada a nossa fé. Nós passamos por provações. Essas provações que nós passamos, queridos irmãos e irmãs, é para nos fortalecer. Santo Antônio não passou tribulação. Santo Antônio não passou perseguições, não levou muitas vezes não na cara. Levou, mas ele se trancou no seu quarto chorando, o mundo acabou, agora está tudo perdido. Pelo contrário, deu a volta por cima. Nós também, queridos irmãos e irmãs, devemos fazer isso. Devemos dobrar o joelho, nos voltar para Deus e reconhecer também as nossas faltas. Muitas vezes nós direcionamos até para Deus. Porém, toda ação tem uma reação. Se eu levo a minha vida de pecado com uma naturalidade, eu vou ter reações a respeito disso. Então, às vezes, queridos irmãos e irmãs, nós direcionamos, eu sempre me recordo de Adão e Eva. O esperto do Adão, quando Deus pergunta, ele diz à mulher que tu me destes, não que eu escolhi, tu me deu, ela me levou a pecar. E nós repetimos várias e várias vezes a mesma coisa. É culpa de um, de dois, de três. Nunca nos reconhecemos culpados. Tobias, ele reconhece quem é Deus, a sua grandiosidade, reconhece a sua falha também, os seus pecados, e implora por misericórdia. Assim como Sara também. E Deus envia quem? Rafael, o arcanjo Rafael, que significa o quê? Deus cura. Então, o arcanjo Rafael vem ao encontro deles, através que Deus escuta as suas orações e são curados. Mas por que, Padre, Deus escuta a oração destes dois? Porque, primeiramente, eles reconhecem quem eles são diante da presença de Deus. A sua pequenez. Hoje em dia, queridos irmãos e irmãs, nós vivemos no orgulho tão grande que nós não queremos nem na presença de Deus nos humilhar ou dobrar o joelho. Às vezes nosso egoísmo é tão grande que deixamos Deus de lado. E a vida não é assim. Nós vivemos, a nossa vida, ela nunca é assim, linha reta. É como aquele aparelho lá do hospital, né? Alto e baixo, assim é a vida. Alto e baixo. Nunca é uma linha reta, é alto e baixo. Às vezes, eu sou um padre recém-ordenado, mas já encontrei muitas pessoas, padre, eu vou tirar minha vida. Por quê? Porque fulano não me ama. Eu disse, tu já olhou para a cruz? Não, passa meia hora, uma monja me ensinou isso. Passa meia hora, põe a cruz, o crucifixo na tua frente, o crucificado, e fica meia hora olhando para ele. Direciona teu pensamento para ele. Por que eu faço isso? Por que eu faço essa meditação olhando para o crucificado? Existe amor maior que esse? Ah, fulano ou fulana não me ama, eu vou tirar a minha vida. Será que isso é amor? Eu pergunto. Nós somos tão valiosos para Deus que Ele enviou seu Filho
e se entregou numa cruz por cada um de nós. Nós temos um valor para Deus. Não existe, queridos irmãos e irmãs, amor maior que o amor de Jesus por nós. Um amor tão grande, tão doação, que Ele se entrega na cruz. O seu sacrifício é para a nossa salvação. E às vezes nós encontramos muitas pessoas assim: eu estou pensando em tirar a vida porque eu não vejo mais sentido na vida. E eu pergunto: quer tirar, quer perder um presente tão grandioso que Deus nos deu, que é a vida? Vocês já pararam para pensar neste presente que Deus nos deu? Muitos não param para pensar. Nós recebemos de Deus um presente grandiosíssimo que é a vida, e muitos tiram, interrompem o projeto de Deus. Mediante as tribulações, eu devo pedir auxílio a Deus, eu devo me aproximar mais de Deus, reconhecendo que eu não sou autossuficiente, porque às vezes nós caminhamos nesse pensamento que somos autossuficientes, e como quando caímos lá na frente reconhecemos: realmente eu não sou tudo o que pensava, eu necessito de Deus. E o exemplo dessa leitura do livro de Tobias hoje, e amanhã continua a leitura, é isso. É o homem que recebeu muitas bênçãos de Deus, muitas graças, era justo, mas por que aconteceu isso na vida dele? Aí vamos ver o grau da fé dele. Se desesperou? Pensou em tirar a vida porque agora não tem sentido? Às vezes acontece isso com a gente também. Às vezes nós nos questionamos da ação de Deus na nossa vida. E nós devemos nos perguntar: como está a minha intimidade, a minha ação? Como está a minha vida de oração com Deus? Eu estou sendo contrito com Deus ou não? E onde o Padre Adriano falava a respeito do festejo, eu tenho o mesmo pensamento. Não tem sentido nós celebrarmos a memória de um santo, senão eu não vou me transformar. Eu sempre gosto de dizer: a luz que envolve a santidade de Santo Antônio é Jesus Cristo. Ele apresenta Jesus Cristo através do pão da palavra e também da Eucaristia. Se o Senhor é capaz de transformar a água em vinho, Ele é capaz de transformar a minha vida. Se Ele for capaz de dar a santidade a Santo Antônio, mediante as virtudes que ele praticou, eu também sou capaz. Independente das minhas faltas, mas eu devo buscar a santidade. Então a luz que envolve Santo Antônio também pode irradiar até a mim, quando eu me coloco na posição de servo, quando eu me coloco na posição de criatura, de quem necessita de Deus. Queridos irmãos e irmãs, que Santo Antônio, com seu exemplo de vida, possa nos ajudar, trilhando os caminhos do Senhor, ouvindo a sua palavra, meditando dia após dia, nos alimentando da Eucaristia, da oração, chegar também à santidade. Que possamos já aqui na terra edificar e criar a Jerusalém Celeste, o reino de Deus em nosso meio. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.